Bem-vindo a este vídeo. Plano de ação para a existência. As agroflorestas e seus solos profundos desempenham um papel central no plano de ação para a existência. Acima, se tornarão cada vez mais biodiversos e sequestradores de carbono. Até hoje, os melhores e únicos exemplos dessas agroflorestas estão na floresta amazônica. E foram construídas pelos ameríndios há várias centenas de milhares de anos, ainda hoje, apresentam fertilidade sustentada do solo e produtividade extrema. O sequestro de enormes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera é apenas mais um dos muitos benefícios que essas agroflorestas proporcionam à existência. Cavaleiros também do Oeste. Este vídeo é sobre um grupo que chamaremos aqui de Yanaia e também de cavaleiros que derrubaram a Eurásia Ocidental há cerca de 4.000 anos e hoje representam os humanos modernos da Eurásia Ocidental. O mapa que é mostrado mostra o próximo título, R. Este é R1 Alpha, é o primeiro haplogrupo Yanaia a aparecer. Então vamos chamá-lo também de Yanaia Alpha. Do ponto de vista do consenso hoje, e provavelmente também do ponto de vista dos grupos que viviam na Europa na época onde Yanaia Alpha estavam presentes no leste. Este leste relativo, entretanto, ainda está na Eurásia Ocidental. Este todo é exatamente o que David Reis estava e está falando, onde Yanaia V. do leste. A cultura Botai, com a plótipo P3E, hospedada no Cazaquistão, é um exemplo muito bom e muito antigo de grupos vindos do leste. Uns botais são descendentes do R1 que vem das Américas. Eles podem ser uns R1 alfa mais antigos e podem vir do Ártico ainda nas eras glaciais, ou podem ser uns R1 bravo mais antigos vindo diretamente com a ajuda do giro do Atlântico Norte. A cultura botai será apresentada em outros vídeos desta série de plano de ação para a existência. Primeiro do Oriente e depois do Oeste, mas sempre das Américas. Mas estes e especialmente uns Yanaia da Europa Ocidental não só saindo leste, porque Yanaia bravo, ou R1 bravo com bravo sendo um reforço da letra vem do oeste, diferentemente do caso de Yanaia alfa, o primeiro, provavelmente predominantemente, vindo do leste, e Yanaia B vindo do oeste. Se Yanaia bravo, ou R1 bravo não veio predominantemente do oeste usando o giro do Atlântico Norte, então, eles estavam se preparando para vir do oeste. Porque senão não há muito de motivação para eles estarem na Islândia naquela época, mas eles estavam em frequências não tão altas. Ou pode ser que eles estivessem em uma frequência alta, mas que são ultrapassados por Yanaia bravo, ou R1 bravo. De qualquer forma, ou Yanaia bravo ou R1 bravo, ou Yanaia, o verdadeiro, chegou e dominou a Europa Ocidental. Bem, para mim, o R1b é o verdadeiro. E a última mutação chegou mais tarde e virou da forma mais dramática de todos os tempos. E o grupo com a mutação que invadiu e tomou a Europa por último. Uma vez que a Europa Ocidental supostamente foi tomada por Yanaia, eu incluo Yanaia bravo. Ou R1 bravo no grupo chamado Yanaia por David Reis e possivelmente em breve consensus. Também. Último certamente. Não vinha do leste. R1 alfa é o mesmo que Yanaia alfa. R1 alfa ou Yanaia alfa é o primeiro grupo e anterior a R1 bravo. Para a Europa, você vê as maiores concentrações de R1 alfa ou Yanaia alfa na altura da Polônia, e Alemanha e a leste das partes mais altas do Indo, a oeste do Paquistão. Aproximadamente da Índia ao Cazaquistão, e o subhaplogrupo R1AM17E. Ou R1AZ93 ou ariano. O primeiro R1 não chegou na África. E você vê que o primeiro R1 alfa não chega à África. Isso pode se tornar mais um argumento a favor do Out of the Americas. Hoje o suposto nada Eva mitocondrial pode ser detectado em humanos modernos como uns europeus ocidentais, uma vez que eles têm suas raízes nas Américas, a menos que o nada Eva mitocondrial só pudesse vir da mesma raiz R1 nas Américas e entrou na África das Américas da maneira que eu descrevi acima. R1 alfa pousa mais ou menos no delta do Nilo Vermelho, Canaã, mas não está em alta frequência e não toca a África como o beta, como o seguinte, como o último vai fazer. O seguinte, ou o último, que chamo de Yanaia, porque o vejo do ponto de vista da Europa Ocidental.
Na verdade, o Yanaia provavelmente é mais R1A-alfa, o mais antigo, que não teve essa mutação. De qualquer forma, você vê que Bravo, ou depois chega à África. Isso porque a posterior vem de barco, auxiliada pelo giro do Atlântico Sul. E vai ocupar a costa oeste da África. Portanto, o beta e a última onda afetam a África até, digamos, o delta do Nilo. Este é outro mapeamento do grupo Yanaia do R. Romeu, haplogrupo R. Romeu. Desta vez as Américas estão à direita, a leste, mas no resto. É o mesmo mapa IP-R. Romeu. É interessante que o haplogrupo seja mencionado, ou que as anotações do haplogrupo sejam mencionadas. Este mapa tem 11 subhaplogrupos R1 que são uma espécie de mutações, evoluções ou hibridizações, marcados com círculos azuis este. Todos V da raiz. Esta é a raiz e não tem a alfa ou bravo depois do R. Romeu. A raiz R1, ou R1 173 ou o círculo azul acima da América do Norte no mapamundi vermelho com diferentes haplogrupos R. Romeu parte de a América do Norte com o giro, chega à Europa, e invade, e vira a Europa Ocidental. No Yanaia Turnover Event. No mapamundi, também é possível encontrar R1 88, mas devese notar que não é igual a R1 269. Desta vez não é IPR1 269, é IPR1 88. Portanto, o diferente R1 88 provavelmente não é produzido na América do Norte como quase todos os outros são. Provavelmente é produzido na costa sudeste da América do Sul, ou melhor, no Brasil. Não posso garantir, pois ainda existem outras unidades produtoras, ou grupos, lugares, nas Américas. Ou poderia ser produzido na América do Norte de qualquer maneira e sofrer uma mutação diferente em andamento. Mas acho que o mais provável é que tenha vindo da América do sul do Brasil, e que tenha chegado à África com o giro. Portanto, é outro haplogrupo, com a maior concentração à esquerda da palavra, R1 88, ou na altura do norte da Nigéria. Essa retração da costa pode ser porque, digamos que depois outros movimentos fizeram com que eles se afastassem ainda mais da costa. Talvez essa situação intermediária seja o que os haplogrupos África R1 poderiam realizar na África subsaariana. Dizendo o mesmo com outras palavras, talvez uns africanos antes de R. Romeu retomarem a costa depois de se retirarem dela. E afinal, uns recém-chegados Yanaia Bravo poderiam ter como principal intenção aproximar-se ou povoar o Nilo, a parte alta do Nilo e o delta do Nilo. Repetindo, aproximar, ou povoar o Nilo apenas de mais um lado com o outro lado partindo da Eurásia que fica ao norte e leste do Nilo, por razões estratégicas, ou apenas como uma espécie de reconhecimento, ou passagem que não é mantido ou preenchido. De qualquer forma, este foi outra evolução, mutação ou hibridização que só pode ter vindo de outra origem, onda. O Yanaia da Europa Ocidental veio daqui, pegou o giro. Mas este provavelmente veio diretamente da América do Sul. Então eles são diferentes, então uns que vieram da América do Norte, clima diretamente através o giro Atlântico Norte ou indiretamente sobre o Ártico. Então esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e se inscreva em nosso canal para mais conteúdos excelentes. Não se esqueça de clicar no sino de notificação para nunca perder um upload. Tchau!